Olá, bom dia! Hoje é dia de aula de história. Vamos pegar aí o livro de história e vamos abrir na página 60. A riqueza vem do Oriente. Antes de começar essa aula, eu não sei se vocês observaram, mas a tia colocou uma sugestão de vídeo lá para vocês no grupo. Assistam aquele vídeo, é muito interessante, o vídeo de uma colega, de uma professora que ela fez, inclusive com o mesmo conteúdo do nosso livro, tá? Ela elaborou, é óbvio que ela teve mais tempo para isso, então assim, eu vou compartilhar com vocês aquele vídeo lá, eu quero que vocês assistam, tá? Tá bem interessante, tá trazendo uma outra proposta para vocês, tá? Mas agora vamos seguir aqui, livro de história, vamos lá. Página 60, a riqueza vem do Oriente e nos traz aí a imagem, né? Na imagem do livro, canela, cravo, noz moscada, pimenta, gengibre, açafrão. E ele diz assim, a história das grandes navegações acaba nos levando à história do Brasil. No século XV, os europeus procuravam novos caminhos para comprar produtos orientais, que chamavam de especiarias, pimenta, cravo, canela, sal, açúcar, gengibre e noz moscada. Além disso, buscavam também o domínio do comércio de seda e de porcelana, de tapetes, de pedras preciosas, de ouro, de prata, quanta coisa eles queriam, né? E aí diz assim, as especiarias eram produtos singulares, não encontrados com facilidade na Europa, por isso eram especiarias caras. E aí tem a imagem, logo abaixo está dizendo assim, as especiarias normalmente eram de pequeno volume e alto valor no mercado. Algumas eram utilizadas geralmente na preservação de alimentos, haja vista que era muito difícil preservá-los. Sem geladeira, né? Naquela época. Hoje em dia a gente compra e coloca na geladeira, mas naquela época não existia geladeira. Então diz assim, e isso provoca um desperdício de comida e uma fome muito grande. Esses materiais encontrados nas Índias eram muito apreciados pelos países europeus e percorriam o mar Mediterrâneo até as cidades italianas que faziam a sua distribuição. Tá falando aqui de uma viagem muito conhecida nossa, né? A gente falou disso já, não falou bastante sobre esse assunto? Vamos seguir lá para a página 61, tem um planisfério. E o nosso planisfério está mostrando aqui a expedição portuguesa. Acompanha no livro de vocês aí, diz assim, a Europa, naquele momento, estava passando por uma série de transformações políticas e econômicas. Esse fato motivou a busca por novas rotas comerciais, pois as mais utilizadas estavam sendo dominadas pelos italianos das cidades de Gênova e Veneza, que intermediavam a compra desses produtos e acabavam vendendo as especiarias por um preço absurdo. E diz assim, quando chegou o ano de 1453, os turcos otomanos, tomaram a cidade de Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, e impediram o comércio de especiarias, a entrada de navios no mar Mediterrâneo. Eles começaram a se desentender, né? Esse fato provocou um alvoroço na Europa, pois o preço desses produtos, que já era alto, agora ficaria mais alto ainda devido à escassez. Aí está entre parênteses e ainda com aspas. Lei da oferta e da procura. Quando se procura muito, se aumenta o preço, né? Tá todo mundo querendo. A gente tá vivendo um momento assim, né? Todo mundo procurando álcool em gel, luvas, máscara, e de repente os preços, subiram. É como se fosse isso.
né? Logo no início desse problema, dessa pandemia, o álcool já ficou uma fortuna, né? Nem todo mundo estava podendo comprar uma coisa que antes era barata. Então é isso, trazendo para os nossos tempos, para os dias de hoje, tá? Continuando, ele diz assim: essa dificuldade provocou em Portugal a necessidade de adquirir especiarias direto da fonte, ou seja, nas Índias. É como se fosse comprar direto no lugar onde vende. A gente tem os supermercados aqui da ilha, a gente vai comprar neles. Mas esses supermercados compram de um outro lugar. É como se a gente fosse nesse lugar lá, onde eles compram, nos fornecedores, comprar diretamente. Era isso que Portugal estava pretendendo fazer aqui nessa situação. E ele diz assim: a lei da oferta e da procura é um conceito que diz que o preço de um produto é regulado pela relação entre a oferta desse produto e a procura por ele, que a gente acabou de falar. Em outras palavras, se tivermos uma pequena quantidade de um produto disponível e sua procura for muito alta, o preço dele tenderá, né, a aumentar. Foi o que a gente falou aqui do problema que a gente está vivendo, né? E ele diz assim: Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e Cristóvão Colombo foram navegadores contratados pela coroa portuguesa e espanhola para descobrir novas rotas para se chegar ao Oriente, porque era necessário manter o comércio com as Índias, onde eram compradas as especiarias tão apreciadas na Europa. Marquem esses nomes aí, nomes importantes que a gente vai falar muito ainda sobre eles, tá bom? E diz assim: fatores facilitaram essa expansão, como a posição geográfica de Portugal, que fica na Península Ibérica e de frente para o Atlântico, né? Bem de frente mesmo. E também a criação de um centro de desenvolvimento de tecnologias que tinha por objetivo facilitar a navegação. Então, Portugal estava com tudo a favor, né? Por isso que foi tão fácil assim, né? Para eles, né? Vamos continuar aqui. A gente vai ficar batendo papo e esse vídeo vai ficar muito extenso. Vamos lá na página 62? Diz assim: os navegadores portugueses trocavam suas experiências e comentavam suas descobertas. Os conhecimentos adquiridos eram discutidos em um centro de estudos náuticos, conhecido como a Escola de Sagres, em que se destacava a figura do infante Dom Henrique, um nobre português. Nesse centro foram desenvolvidas várias técnicas de navegação e instrumentos. E ele está trazendo aqui para você o primeiro.